O desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips no Vale do Javari mobilizou a sociedade. No programa de hoje mostramos as movimentações exigindo comprometimento do governo brasileiro nas investigações. Na Semana do Meio Ambiente, jovens camponeses e ambientalistas protestaram contra o agronegócio e debateram soluções para o campo. No De Olho na Cultura, vamos mostrar as ideias e a vida da poeta chilena Gabriela Mistral, a primeira pessoa da América Latina a ganhar o Nobel de Literatura. Eu sou a Luma Prado e convido você a acompanhar mais um De Olho na Resistência. A sociedade brasileira e internacional se mobiliza pelas buscas ao indigenista Bruno Araújo Pereira, servidor licenciado da FUNAI, e ao jornalista Dom Philips, correspondente do jornal britânico The Guardian. O mundo reage ao desaparecimento de aliados dos povos indígenas e se dá conta da importância do Vale do Javari, a área com maior concentração de povos indígenas isolados do planeta e que vem sofrendo invasões do agronegócio, de garimpeiros e caçadores legais, além do narcotráfico internacional. Na segunda 6, a Associação Indígena do Vale do Javari, Unijava, e o Observatório dos Povos Indígenas Isolados de Recente Contato, OPI, relataram o desaparecimento dos dois. Eles se deslocavam de barco pelo rio Itaquaí, entre a comunidade ribeirinha São Rafael e a cidade Atalaia do Norte, no estado do Amazonas, na TI Vale do Javari, a segunda maior do país. Segundo o informe das organizações, os desaparecidos viajavam em uma embarcação nova, com combustível suficiente para a viagem, 7 tambores vazios de gasolina. A FUNAI, em algumas circunstâncias, para o Vale do Javari, é um órgão vital. A área que tem a maior quantidade de índios isolados no mundo, né, é ali. São indígenas que não mantêm nenhum contato com a sociedade nacional, precisam de um meio ambiente sadio, protegido, né? E o Bruno era um indigenista experiente, era alguém que conhecia bem a região, atuou na nossa região por décadas, uma pessoa que nós temos um grande respeito. Recentemente, a dupla recebeu ameaças em campo que se somaram a outras intimidações sofridas por Bruno e integrantes da Univaja, informadas à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos e ao Indigenous Peoples' Rights International. No país de Bolsonaro, correm risco não apenas os indígenas, mas todos aqueles que se somam na defesa da biodiversidade. O governo federal não disponibilizou na segunda-feira nenhum helicóptero para poder ajudar no trabalho de buscas. O aparelho só começou a sobrevoar a área nessa terça, 7, segundo a PF. No mesmo dia, o presidente banalizou o caso. E realmente 2 pessoas apenas num barco, numa região daquela, né, completamente selvagem. É uma aventura que não é recomendável que se faça, né? Tudo pode acontecer, pode ser um acidente, pode ser que eles tenham sido executados. Indigenista comprometido com a defesa dos povos indígenas, Bruno é servidor de carreira da FUNAI, além de ter sido coordenador regional do órgão em Atalaia do Norte, que compreende justamente a área onde ele foi visto pela última vez. Em 2018, ele se tornou coordenador geral de índios isolados e de recém-contatados da FUNAI, quando chefiou a maior expedição para contato de isolados dos últimos 20 anos. Em 2019, ele foi exonerado do cargo após pressão de setores ruralistas e de garimpeiros ligados a Bolsonaro. Bruno recebia constantes ameaças de madeireiros, garimpeiros e pescadores. O indigenista, que estava de licença da FUNAI, denunciou o sucateamento da instituição sob o atual governo. Os servidores estão silenciados, afirmou a Brasil de Fato em 2019. Servidores de carreira são retirados de cargos estratégicos. A FUNAI está sendo tomada por interesses que não são dos índios. Atualmente, Bruno é assessor da Univaja, atuando na capacitação de indígenas para a vigilância territorial, com o uso de tecnologias como drones, georreferenciamento remoto e computadores. O objetivo é identificar invasores e denunciá-los às autoridades, evitando conflitos diretos.
Dom Phillips é um veterano da cobertura internacional. Colabora com o jornal britânico The Guardian e está escrevendo um livro sobre a Amazônia. Vive há mais de 15 anos no Brasil e em suas matérias denuncia o avanço do agronegócio, do garimpo na Amazônia e em outros biomas brasileiros, com reportagens sobre as exportações de carne de vaca proveniente do Cerrado para a China, trabalho análogo à escravidão em matadouros, garimpo na TI Yanomami. A ausência do Estado brasileiro na TI do Vale do Javari e de mais territórios com povos isolados, como relatamos no último episódio deste programa, está refletida na omissão dos órgãos federais de proteção e segurança, assim como das Forças Armadas nas buscas aos desaparecidos. As reações em defesa do indigenista e do jornalista têm vindo de toda parte. A Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, coordenada pela deputada Joênia Wapichana, Rede Roraima, enviou ofícios ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e à PF cobrando providências. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Humberto Costa, PT Pernambuco, os gabinetes dos senadores Randolfo Rodrigues, Rede, e Jacques Wagner, PT Bahia, bem como a liderança da minoria na Câmara, reiteraram as solicitações à PF e outros órgãos para emprego de maiores efetivos nas buscas. A classe jornalística tem se movimentado em defesa da liberdade de expressão e da segurança dos desaparecidos. A Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa e dos Direitos Humanos da Associação Brasileira de Imprensa pediu a pronta apuração do caso. O porta-voz do jornal The Guardian disse que está acompanhando a situação e em contato com as embaixadas brasileira e britânica. A Human Rights Watch divulgou nota expressando preocupação com o desaparecimento. Jornais internacionais repercutiram a notícia do sumiço do indigenista e do jornalista. Após 24 horas do desaparecimento, uma campanha nas redes sociais ganhou força. Organizações indigenistas também reforçam os pedidos de urgência e esforço máximo nas buscas. O CIMI, Conselho Indigenista Missionário, em nota, afirmou que o desaparecimento da dupla evidencia o desmonte da política indigenista no atual governo. O Centro de Trabalho Indigenista, CTI, afirmou que o corajoso trabalho daqueles que estão na ponta denunciando, defendendo os direitos territoriais dos povos indígenas, não pode ser calado pela ação de criminosos e pelo descaso do Estado brasileiro. A Associação Brasileira de Antropologia também se manifestou. Em nota, os antropólogos relembraram e cobraram justiça para o caso de outro indigenista que atuava na região, Maxiel Pereira dos Santos, morto a tiros em Atalaia do Norte, e pediu urgência máxima nas buscas de Bruno e Dom. Por enquanto, Dom Phillips e Bruno Pereira continuam desaparecidos. Dois homens identificados como Churrasco, presidente da Associação da Comunidade São Rafael, e mais um outro chamado de Aneu foram detidos para prestar depoimentos pela Polícia Civil, que os liberou ainda na noite de segunda-feira, 6. Uma fonte ouvida pela Amazônia Real denunciou que Dom e Bruno foram vítimas de uma emboscada. A testemunha faz parte da equipe de vigilância que circulava com o jornalista e com o indigenista pelo Vale do Javari. Bruno e Dom documentaram em imagens locais de invasões da TI, o que contrariou criminosos ligados ao tráfico de drogas, relatou o indígena. Nós, do De Olho nos Suralistas, esperamos que Bruno Pereira e Dom Phillips sejam encontrados prontamente com vida e que mais este caso vá parar nos tribunais internacionais. Juventude organizada pra lutar e resistir. Em Pernambuco, contra a cana, na Bahia, contra o eucalipto, em Alagoas e Minas Gerais, contra a mineração. No Mato Grosso do Sul, pelos Guarani Kaiowá, no Ceará e no Paraná, plantando árvores com as crianças. Em São Paulo, na Feira Agroecológica, informações políticas. No Maranhão, fazendo festa, nas redes sociais, com tuitaço pela terra contra o agro. A Semana do Meio Ambiente reuniu camponeses e ambientalistas em diversas ações e atividades pelo Brasil afora. E pela primeira vez, a Jornada Nacional da Juventude Sem Terra aconteceu em junho e não em agosto. A 13ª edição, com o lema Juventude em Luta pela Terra e Soberania Popular, quis jogar luz para a crise ambiental, uma das faces da crise estrutural do capitalismo, e mostrar a importância da juventude na luta contra a dominação dos territórios, dos bens comuns e da soberania dos povos.
A Juventude Sem Terra de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba protestaram na segunda 6 em frente à usina Santa Teresa, em Goiânia, contra os crimes ambientais e trabalhistas promovidos pela empresa. No mesmo dia, foram doados 3,5 toneladas de alimentos saudáveis cultivados de forma agroecológica vindos de acampamentos e assentamentos da região. Em Planaltina, na Bahia, 200 famílias ocuparam na sexta 3 uma área de 2.800 hectares abandonada da empresa Ferbasa, que mantinha o monocultivo de eucalipto. Em Alagoas, a ação foi em Maceió, em solidariedade às vítimas da Braskem, responsável pelo maior crime ambiental em área urbana do mundo. 4 bairros da capital alagoana têm imóveis interditados e cerca de 2.000 moradores convivem com rachaduras nas casas e tremores de terras oriundo da exploração de sal-gema na área. As ameaças da mineração também mobilizaram jovens em Minas Gerais. Um abraço na Serra do Curral aconteceu no domingo, 5, com a participação do movimento dos atingidos por barragens. A mobilização contra a destruição do cartão postal de Belo Horizonte já foi tema do De Olho na Resistência. No Mato Grosso do Sul, a juventude camponesa do estado e de Goiás e Mato Grosso se solidarizou com os Guarani Kaiowá, nas 6 retomadas em andamento. Teve muita dança e reza. Em São Paulo, o coletivo de juventude da região sudeste reuniu cerca de 100 jovens assentados, assentadas, acampados e acampadas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, para debater as tarefas da juventude frente aos desafios da conjuntura. Em Canindé, no Ceará, a ação foi com as crianças da escola do campo Filhos da Luta Patativa do Assaré, que fizeram um plantio de árvores. Do outro lado do país, em Ortigueira, no Paraná, rolou um mutirão de coleta de sementes com os alunos da escola itinerante Caminhos do Saber do acampamento Maila Sabrina. No Maranhão, jovens trocaram experiências com debates, visitas às roças e festa no acampamento Marielle, em Itinga. Todas essas ações e muitas outras, com protestos, debates, educação e solidariedade, foram ignoradas pela grande mídia que, mais uma vez, apenas deu espaço para as ações de sustentabilidade de empresas do agronegócio, nem sempre tão reais e efetivas como se propagandeia e que ocorrem geralmente sem incluir povos e comunidades tradicionais. Aconteceu de 1 a 5 de junho a 7ª Romaria dos Mártires da Floresta no Pará. Em Marabá foi realizada uma exposição memorial sobre Zé Cláudio e Maria, casal assassinado em maio de 2011 por causa de sua luta. Ocorreu também o primeiro fórum de debate trazendo uma análise de conjuntura da atual situação do Brasil e Amazônia. Em Nova Ipixuna, no assentamento agroextrativista Praia Alta Piranheira, ocorreu a caminhada em Romaria de 8 quilômetros do local onde o casal foi assassinado até a casa onde viveram. A Romaria foi organizada pelo Instituto Zé Cláudio e Maria, Pastoral da Juventude, Comissão Pastoral da Terra e mais de 17 entidades. Além do casal, a ação homenageou outros 20 líderes que perderam suas vidas na luta pela floresta. Da Armandoro Steng ao seringueiro Chico Mendes, de Isaac Tembé a Zumbi dos Palmares. Donde fue Tihuantinsuyo nacían los indios. Llegábamos a la puna con danzas, con himnos. Silbaban quenas, ardían 2000 fuegos vivos, cantaban collas de oro y amautas benditos. Canción Quechua nos vários poemas da escritora e educadora Gabriela Mistral, que tem como temas a terra e os povos tradicionais. O que a alma faz pelo seu corpo, o artista faz pelo seu povo, escreve a poeta. O professor Maximiliano Salinas, da Universidade de Santiago, classifica a obra dela como uma revolução mestiça da terra. Gabriela derrubou barreiras. Camponesa pobre e mestiça da região de Vicunha, norte do Chile, quando menina ficou um período longe da escola, tornando-se autodidata. Em 1904, com 15 anos, começou a escrever textos feministas para o jornal da região. Em todas as épocas do mundo em que a mulher foi a besta dos bárbaros e a escrava dos civilizados, quanta inteligência perdida nas trevas de seu sexo. Nasceu e cresceu rodeada de mulheres. Sua irmã mais velha, também professora, sua mãe e avó. Seu pai a abandonou quando ela tinha 3 anos.
Mesmo assim, a influenciou, já que era poeta e professor. Seu nome verdadeiro era Lucila de Maria del Perpétuo Socorro Godoy Alcayaga. Gabriela é uma homenagem ao poeta antifascista Gabriel D'Annunzio e Mistral ao provençal Frederic Mistral. Antes de ser a primeira pessoa da América Latina a receber um prêmio Nobel de Literatura, em 1945, outras barreiras foram sendo derrubadas pela escritora. Seu engajamento político e trabalho como professor em pequenos povoados chilenos ajudou a construir a lei que obrigou a oferta de educação básica para todos no Chile em 1920. Anos depois, ela ampliou seu trabalho ajudando o governo doméstico a criar seu sistema público de educação. Toda a natureza é um serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Onde haja uma árvore para plantar, plante-a você. Onde haja um erro para corrigir, corrija-o você. Onde haja um trabalho e todos se esquivam, aceite-o você. Seja o que remove a pedra do caminho, o ódio entre os corações e as dificuldades do problema. Há alegria de ser puro e de ser justo, mas lá, sobretudo a maravilhosa, a imensa alegria de servir. Como embaixadora do seu país, enfrentou a oposição do fascismo de Mussolini e da elite conservadora do Chile. Sua relação amorosa com a estadunidense Doris Dana era tão atacada que as duas negavam. Sentindo-se incompreendida, viveu durante vários anos num quase exílio voluntário, inclusive no Brasil, limitando-se a visitas rápidas ao Chile. Mas a terra e seu povo nunca foram abandonados em sua poesia. Niño indio, si estás cansado, tú te acuestas sobre la tierra, y lo mismo si estás alegre. Hijo mío, juega con ella. Se oyen cosas maravillosas al tambor indio de la tierra. Se oye el fuego que sube y baja, buscando el cielo y no sosiega. Encerramos o programa de hoje com uma homenagem de Gabriela Mistral às pescadoras. Assine nosso canal e aperte o sininho para saber dos próximos programas. Niñita de pescadores, que con viento yo las puedes, duerme pintada de conchas, garabateada de redes, duermen sin... De olho na América Latina, de olho na resistência, de olho nos surrealistas. Oyendo la mar nodriza, que a más loca mejor me sé. La red me llena la falda y no me deja tenerte, porque si rompo los nudos